Olá, bem-vindo ao Bicislux em Portugal. Eu sou Daniela Cislux e neste episódio eu convido você a visitar comigo 3 lugares especiais em Lisboa que fazem parte da história e da obra do grande escritor e poeta Fernando Pessoa. Chapéu, óculos redondos e bigode são os traços inconfundíveis desse excêntrico e até controverso poeta. Fernando Pessoa é hoje um dos nomes mais reconhecidos da literatura portuguesa e mundial. Nosso passeio iniciará na Casa Fernando Pessoa, que foi a última residência oficial do poeta, transformada em um museu. Da Casa de Pessoa, seguiremos para Bertrando Chiado, a livraria mais antiga de Lisboa, que também era refúgio dos grandes vultos da literatura portuguesa. E para finalizar o nosso delicioso passeio, conheceremos juntos o Café à Brasileira, um dos locais favoritos do poeta. Eu e você faremos uma verdadeira imersão no universo de Fernando Pessoa, uma viagem do seu modo de vida ao legado com que nos presenteou para a eternidade. Preparado para me acompanhar nesta visita? A nossa viagem pelo universo do poeta começa aqui, na Casa Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888, no Largo de São Carlos, em Lisboa. Começou a escrever quando criança e o fez sobretudo em português, mas existem também vários registros em inglês e francês. Para ele, ser poeta e escritor não constituía uma profissão, mas sim vocação. Em 1920, Fernando Pessoa mudou-se com a família para esta casa em Campo de Ourique, onde viveu os seus últimos 15 anos de vida. O fato de ter sido a sua última morada fez deste edifício um lugar privilegiado para exibir o espólio do escritor, classificado como Tesouro Nacional. Inaugurada em 1993, a Casa Fernando Pessoa tem como missão compartilhar o conhecimento sobre a vida e a obra do poeta e promover uma reflexão sobre o poder da literatura e os efeitos transformadores da leitura. Sim, a Casa Fernando Pessoa fica aqui, em Campo de Ourique, no número 1618. Já lá vou. Porquê? Porque Fernando Pessoa viveu aqui no primeiro andar direito deste edifício, um edifício com 3 andares, e veio viver para aqui há cerca de 100 anos. Em 1920 mudou-se para aqui. A Casa Fernando Pessoa abriga uma exposição que se inicia no último piso, dedicado aos heterônimos do escritor. Uma de suas máquinas de escrever abre a exposição como o objeto que deu voz aos muitos eus que o poeta assumiu desde cedo em sua vida. Ao longo desse núcleo, é possível acompanhar a evolução e o desmembramento do poeta nos seus vários eus. Aqui está exposto o livro de aniversários, com as primeiras palavras escritas por Pessoa. Em destaque, uma das peças mais importantes da casa, a obra Fernando Pessoa lendo Orfeu. O retrato foi pintado pelo modernista português Almada Negreiros em 1954, em tributo ao seu amigo, para decorar o restaurante Irmãos Unidos, onde o grupo se reunia e fundou a revista Orfeu. Estes painéis possuem informações variadas, como foto
data de nascimento e mapa astral de seus heterônimos. Nos painéis expostos, encontramos detalhes sobre eles: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Sobre o semi-heterônimo Bernardo Soares, assim denominado por possuir uma personalidade parecida com a do escritor, e sobre o próprio Fernando Pessoa. Estes esboços serviram de referência na fabricação dos azulejos que atualmente se encontram na estação de metrô de Alto dos Moinhos. Ao encerrarmos o tema heterônimos, nos deparamos com a Sala de Espelhos, um convite para entrarmos em um universo imersivo. Neste espaço, somos confrontados com a ideia de nossa própria identidade multiplicada. No segundo piso, encontramos a seção mais valiosa da casa, a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. O primeiro capítulo desta história, no terceiro piso, é portanto dedicado à escrita. Descendo, no segundo andar da casa encontramos aquilo a que chamamos o coração da exposição, é a Biblioteca Particular de Pessoa. Os papéis, os manuscritos estão na Biblioteca Nacional e aqui temos os livros. Livros que nos permitem ver quais foram os autores mais lidos por Pessoa, uma variedade incrível de temas. E aqui no primeiro andar entramos em um ambiente especial, o apartamento, o local onde Fernando Pessoa viveu. Desenhadas no chão estão as divisões originais da casa, até onde foi possível reconstituí-las. O quarto de Pessoa, a sala, a cozinha e o escritório. O mobiliário, as fotografias e os seus objetos pessoais ou os que pertenceram a seus pais contam as histórias de sua vida. E então chegamos, por fim, aqui onde estamos, a esta sala, o primeiro piso da casa, o primeiro andar direito, que foi o espaço, o apartamento que Pessoa veio habitar. Aqui fazemos uma reconstituição de como a casa seria nessa altura, com as várias divisões. Quando Pessoa se mudou para aqui, mudou-se para aqui com a sua família, depois mais tarde aqui viveu sozinho. E para que no desenho da exposição conseguíssemos fazer um arco temporal, um arco de vida, que é também um arco de sentido e simbólico, se começarmos com a agenda de aniversários, onde temos o primeiro registro da criança, Pessoa, primeiro registro escrito, aqui o que é que encontramos no fim da exposição? Vamos encontrar novamente um registro escrito por Pessoa, muito significativo, o último que deixou. Uma folha branca, praticamente só com uma frase em inglês, e a frase diz "I know not what tomorrow will bring", e foi escrita na véspera da morte de Pessoa. Um dos destaques é a réplica da arca, onde o escritor guardou inúmeros manuscritos. Seguimos então para uma das mais exuberantes instalações da exposição, a representação do Dia Triunfal, ocorrido em 8 de março de 1914. Segundo a descrição do próprio poeta, nesse dia, ele teria escrito 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase. Aqui podemos ver a cômoda original de Fernando Pessoa, onde o poeta diz ter escrito tudo, sem sequer se sentar. A sala é rodeada por uma construção de folhas soltas, que representam a sua intempestividade criativa. Páginas suas e dos seus outros que por fim caem sobre uma única folha de papel, no topo da qual o poeta escreveu a lápis, em inglês, na véspera de sua morte: "Não sei o que o amanhã trará". Fernando Pessoa é dono de uma vasta obra, embora tenha publicado apenas 4 livros em vida e o único deles em língua portuguesa, intitulado Mensagem. Um intelectual excêntrico que costumava frequentar o bairro do Chiado para se encontrar com amigos ou participar de acesas tertúlias. Vamos então conhecer agora um local que faz parte do itinerário cultural de Lisboa e da história de Fernando Pessoa, e onde podemos encontrar diversos títulos de sua obra, a Livraria Bertrand do Chiado. As salas são apadrinhadas por alguns dos autores que fazem parte da história da livraria.
Nelas, encontramos os livros desses autores em destaque e a sua biografia, contando um pouco sobre a história de cada um deles. Os corredores que fazem a ligação entre as várias salas são como um livro aberto da livraria, decoradas com quadros que narram episódios da trajetória da Bertrand. Na lateral da livraria, localizada na rua Anchieta, foi inaugurado em 2017 o Café Bertrand. O espaço nos convida a saborear os livros, associando a leitura ao sabor. Neste local, nos deparamos com um grande mural em homenagem ao poeta Fernando Pessoa, autor que dá nome a esta, que é considerada a 7ª e última sala da livraria. A livraria Bertrand do Chiado nunca se limitou à venda de livros. Acolheu figuras ilustres da história, do pensamento e da literatura portuguesa, como o próprio Fernando Pessoa, que viu aqui um espaço de encontro e liberdade criativa. A Bertrand do Chiado sempre foi a Bertrand, né? Onde os vários nomes, grandes nomes da literatura passaram por aqui. E nós, Bertrand do Chiado, ainda vamos conseguindo espalhar essa magia Fernando Pessoa pelos nossos leitores portugueses e estrangeiros e tentar perdurar o nome Fernando Pessoa nos próximos séculos também. Na mesma rua da livraria encontramos outro local frequentado por Fernando Pessoa e pelos intelectuais da época, o Café à Brasileira. Uma das características mais marcantes da Brasileira é a sua fachada em estilo parisiense, da autoria de Manuel Norte Júnior. O maravilhoso salão em estilo Art Deco é trabalhado em madeira e mármore, com paredes espelhadas. No teto, o destaque é a decoração com gravuras e os exuberantes candelabros. Cenário de inúmeras tertúlias, a casa tinha como um de seus clientes mais assíduos o poeta Fernando Pessoa. Por sua grande importância na história, no ano de 2021, a Brasileira lançou a sua própria edição especial do livro Mensagem. Edições bilíngues em português e inglês, francês, espanhol ou mandarim. Em reconhecimento ao vínculo entre o poeta Fernando Pessoa e a Brasileira do Chiado, a casa mantém em exposição permanente um de seus óculos. Aqui na esplanada do Café à Brasileira, vemos a maior homenagem ao poeta, a estátua em tamanho real de Fernando Pessoa. O Café à Brasileira é um tesouro arquitetônico, artístico e literário que faz parte da história de Lisboa e da vida de seu mais ilustre poeta, Fernando Pessoa. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo encontro.